Hoje nós estamos no 14º dia do nosso jejum, glória a Deus por isso. Nós estamos sendo fortalecidos, ministrados, todos os dias pela vida do pastor Aloísio, e tem sido uma grande bênção. E hoje eu quero compartilhar algo com você, que é o 14º capítulo do livro, é o 14º dia do jejum, é a fé mais excelente. Diga comigo, a fé mais excelente. E é muito importante que você preste atenção nessa palavra, porque ela vai ser diferente do que você pode escutar no YouTube do pastor Aloísio. Eu fiz alguns ajustes para aquilo que o Senhor tem ministrado e falado ao meu coração, para aquilo que eu vejo como necessidade de nós aprendermos esses dias sobre fé, a fé mais excelente. O livro está baseado em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Eu criei, por isso falei, a minha fé tem uma voz. Amém? A minha fé, os irmãos me ouvem bem? Glória a Deus. E nós precisamos entender a importância de verbalizar a palavra, de concordar com aquilo que Deus prometeu. Só que hoje eu quero me atentar em alguns pontos sobre a fé excelente. O que a fé excelente significa? Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos, os irmãos estão conseguindo enxergar aqui ou não? Conseguem enxergar? Olha o que diz. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Diga comigo, as coisas que eu vejo, as coisas que eu sinto, as coisas que eu pego, são temporais, tem tempo para terminar, mas as que eu não vejo, são eternas. Amém? Você não vê Deus, você não pega em Deus hoje aqui. Pegou-se em Deus em 2000 anos atrás, quando Jesus é o Deus que se fez gente. Então dava para você pegar no Senhor. Amém? Agora, preste atenção. Paulo também continua dizendo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Essa é uma orientação para nós, crentes da nova aliança. Andemos por fé e não por vista. Diga comigo, andemos por fé e não por vista. Olha para cá. O primeiro ponto de uma fé excelente é não andar por fé, não andar por vista. Não andar por vista, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto. Olha para cá, eu quero te dar um exemplo mais claro, para ficar mais nítido para você. Quem aqui já teve a experiência de estar dirigindo um carro, e viu um bicho, bater um bicho no retrovisor, no para-brisa, perdão, em direção ao carro, e você abaixar a cabeça? Levanta a mão. Mas adiantou o quê? Mas aquilo é apenas o reflexo de defesa entrando em ação. Mas baixar a cabeça funcionou? Sim ou não? Não. Mas é só uma função dos teus sentidos. Então, se eu e você, crentes da nova aliança, começarmos a andar só por aquilo que sentimos, só por aquilo que vemos, só por aquilo que conseguimos tocar, conseguimos sentir, conseguimos cheirar, conseguimos pegar, nós vamos ser manipulados. O diabo manipula os nossos sentidos, ele manipula os nossos sentimentos. Ele não conhece os nossos pensamentos, mas ele lança a seta para manipular com mentira, com sofismas, com engano. Tem hora que você está motivado, mas do nada, bate uma deprê, bate uma depressão, bate uma angústia, bate uma necessidade, uma ansiedade que não tem algo legítimo acontecendo, mas é fruto de uma ação emocional que você tem recebido através de opressão maligna. Eu ouvi a história de um pastor, e eu sei que quando você olha para mim, eu sei, não todos, porque muitos já me conhecem, caminham comigo, mas a grande maioria, eu nunca me esqueço de uma irmã que viajou comigo com a minha esposa, e ela testemunhou para uma outra líder, falou: nossa, o pastor e a pastora são normais, eles são gente,
É porque você acha que quando eu estou orando lá no meu quarto, 4 anjos ficam do meu lado, com bandejas de prata, cheio de bilhetim celestial para me servir. Você acha que quando eu oro, ou o seu líder ora, ou o pastor Aloysio ora, é como fosse Moisés descendo do Monte Sinai. A pastora Márcia não consegue nem olhar. Porque quando você entra para dentro do teu quarto, a única coisa que você espera não é resposta, é sentimento. Você espera sentir alguma coisa, para ter o testificar de Deus. Mas em muitas vezes que eu orei, a única coisa que eu senti foi cansaço na boca, dor no joelho, e a maioria das vezes eu dormi orando. Pastor, mas isso é muito carnal. Não é o que eu senti, não é o que eu vi, mas é o que eu creio. Se eu orei é porque eu creio. Não senti nada ao sair do quarto, não vi nada ao sair do quarto, nem um arrepio sequer, mas algo no espírito está se movendo. Se movendo. Quem aqui é rico? Levanta a mão. Próspero. Porque existe o rico e existe o próspero, e existe aquele que está sem dinheiro no momento. É diferente. Mas às vezes porque você está sem dinheiro, você se sente pobre, você se sente miserável. Mas é esse sentimento, não é provido pelo Espírito, é maligno, é para trazer engano. Eu sou próspero não por aquilo que eu consigo contar, mas por aquilo que a palavra diz ao meu respeito. Eu fui enriquecido, o Senhor me supriu de tudo o que eu preciso. Ah, mas você está com o nome no céu. Não importa, eu creio na prosperidade, no suprimento que vem de Deus para mim. Pastor, o senhor fez a oração por cura, mas eu ainda continuo sentindo dor. Esse é o sentimento do teu corpo, do teu espírito já é uma verdade. Quanto mais você agradecer, mais você crer nisso, o poder que já está aí no teu espírito vai emanar para teu corpo e vai combater essa mentira que está querendo se apropriar do teu corpo. Porque a enfermidade no corpo do crente é uma mentira. Porque a verdade para o teu corpo é que você é sarado. Amém? Então nós temos que andar por fé. Pastor, mas eu creio. Mas às vezes você acha que só por crer algo vai acontecer momentaneamente. Mas os milagres de Deus são gestacionais, demoram tempo. Querido, às vezes você... Hoje, pastor, eu queria ser curada no meu ventre para ser mãe. Aí você acha que eu vou orar e a sua barriga vai... 9 meses. Chegou ali e já tem que ir para o hospital. Não, há um processo. Há um processo. Pode ser que você engravide daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses. Teve uma irmã lá em Goiânia que demorou 15 anos. Só que ela teve 3 filhos e teve que fazer... Eu ia falar bariátrica, mas não é bariátrica. Teve que fazer... Tira a máscara para falar, me ajuda. Laqueadura. Eu ia falar vasectomia, que ia piorar ainda mais. O homem faz vasectomia. Amém? Então preste atenção, demorou 15 anos. E depois a mulher teve que parar o milagre de Deus, porque senão ia ficar igual o Nero, 4, 5, 6, 7. Pastor, mas como pode ser isso? Não tem explicação. Mas aqueles que andam por fé experimentam o sobrenatural. Mas o sobrenatural, pastor, eu quero experimentar o sobrenatural, eu quero sair aqui do culto tremendo. Não, isso não é sobrenatural. Sobrenatural não é só ver sinais. Sobrenatural não é só a realização de sinais. Paralítico andando, cego vendo. Não, andar no sobrenatural é andar por fé. É anular o sentimento e continuar caminhando, porque você crê. Eu creio. Qual que é a promessa de Deus para esse ano? Não é da bênção tríplice? Mas naturalmente, o que está parecendo? Que é o ano da sequidão. Aí o que você começa a fazer? Você começa a confirmar com as suas palavras o que você tem visto. Esse ano está difícil.
esse ano está apertado, esse ano não tem serviço, esse ano eu estou endividado, esse ano. Mas você só está confirmando o que você está vendo. Não precisa de fé para isso. Pastor, mas eu estou vendo, é uma realidade, sim, é um fato. Mas a verdade é, o Senhor vai liberar 3 vezes mais em um ano. Para que no ano do descanso que está por vir, você não vai trabalhar, entre aspas, não vai ter esforço, porque você colheu tanto no ano da bênção tríplice, que você vai ter para os demais anos que estão por vir. Amém ou não amém? Sabe, filho, pastor, quanto mais você fala que fica difícil, mais difícil se torna. Quanto mais pesado você fala que está, mais pesado se torna. Então nós estamos nesse jejum, pedindo ao Espírito Santo que muda a nossa fala, para falar alinhado, para falar em linha com o que diz a palavra de Deus. Amém? Fala para o seu vizinho, não anda por vista, anda por fé. Olha para cá. Eu era discipulador na época. E eu estava falando sobre cura divina na aula do CTL. Na antiga apostila, falava sobre cura divina. E tinha uma moça magrelinha na minha aula. E ela foi escutando. E ela falou, Rafael, você, depois da aula, eu estava fazendo oração para encerramento, para fazer chamada para ir embora. Ela falou, você falou de cura divina, você ora por mim? Eu falei, oro. Eu falei, o que você tem? Ela falou, olha aqui, ó. Ela era assim, o pino de centro estava fora. Eu falei, nossa, eu nunca reparei que você é meia atravessada assim. Ela falou, sim, para consertar isso, só uma cirurgia. Só que quando você prega ou compartilha uma aula, aquilo faz como o som aqui da nossa igreja, reverbera. Voltou em mim. Aí os irmãos, vamos orar. Quem crê? Eu falei, eu creio. Mas eu tinha medo, irmão, de dar errado. Porque você está achando que a fé poderosa é aquela fé que assim, não, mas eu falei, Senhor, falei da cura aqui agora. Eu falei, amém, vamos orar um pouco em línguas, irmão? Eu queria desaparecer. Aí comecei, aí eu falei, vem aqui à frente. Aí eu coloquei a mão sobre os ombros dela, falei, todo mundo fecha o olho. Falei, Senhor, em nome de Jesus, cura ela agora. Aí eu abri o olho. Aí eu vi que estava ainda com a mesma situação. Falei, Senhor, em nome de Jesus, cura ela. Eu só ouvi ela falando, aleluia, glória a Deus. E começou a chorar. Aí eu abri o olho. Quando eu abri o olho, irmão, o ombro dela estava perfeito. Você pode aplaudir Jesus por essa cura? Tá bom. Todo mundo ficou cheio do Espírito, todo mundo ficou feliz. E esse milagre, todo mundo começou a compartilhar. Um senhor, fazendeiro rico lá de Arená, falou assim, pastor, eu queria levar o senhor para orar para a minha filha, em Guarantã do Norte, 1000 e poucos quilômetros. Eu falei, vou, ué. Ele falou, não, é porque ela quer Jesus, ela mexe com os negócios lá de feitiçaria, e agora ela parou. Eu falei, eu vou. Chamei todo mundo para ir comigo, ninguém podia ir comigo. Falei, eu vou sozinho. Aí o Senhor, irmão, quando eu cheguei lá, a mulher não tinha parado não. Ela queria parar. A minha ida lá era para ela parar. Aí cheguei, dormi, no outro dia fui lá, visitamos o centro dela. Ela falou, pastor, eu quero parar com isso, mas eu tenho uma entidade que não deixa eu parar. E eu falei, mas hoje vai parar. Aí pegamos todos os objetos para colocar fogo, para quebrar. Estamos lá no fundo da casa. Chega uma caminhonete. O marido vai até a caminhonete e volta. Eu falei, o que foi? Ele falou, ó, veio para receber benzimento. Eu falei, do quê? De arca caída. Quem já ouviu falar na arca caída? Você não benzeu não, né, irmão? Posso orar por você depois do final. Aí eu falei, é mesmo? É. Eu falei, grita a caminhonete lá que eu oro por arca caída. Você ora? Oro.
Irmão, os irmãos que já me ouviram contando, quando a mulher desceu da caminhonete, você já assistiu o Corcunda Notre Dame? Irmão, a mulher estava bem assim, ó. Eu falei, o que eu arrumei? Mas olha o negócio. Olha o que o diabo soprou na minha mente na hora. Se ela viesse no benzimento e ir embora boa, o seu Jesus cura mesmo? Eu falei, cura. O que eu fiz de novo? Fecha todo mundo o olho. Verdade, irmão. Jesus falou para ressuscitar a filha de Lázaro, de Jairo, perdão. Para todo mundo sair. Porque tem pessoas que atrapalham o milagre. E aí eu comecei a orar, irmão, mas a arca não voltava para o lugar de jeito nenhum. Mas aí o Senhor falou comigo, tem nela um demônio. E eu falei, demônio que está trazendo essa deficiência, sai. Na hora, voltou no lugar. Aí eu falei, abra os olhos. E todos começaram a glorificar Jesus, a família converteu, o centro de feitiçaria foi destruído e Jesus reinou naquela casa. Pastor, por que você está contando esses testemunhos? Nunca ouvi o Senhor contando. Para falar para você que muitas vezes que Deus te leva para viver o sobrenatural, você vai ter sim dúvidas. Você vai ficar com medo, mas você precisa andar por aquilo que está escrito, não por aquilo que você está vendo. Não importa quão caída a arca esteja, Jesus conserta, aleluia. Não importa se o defunto morreu faz 4 dias, Jesus faz o milagre. Creia. Mas às vezes você tem olhado para si, olhado para o seu casamento, e falou, pastor, isso não tem mais solução, isso não tem mais jeito. Creia, não anda por aquilo que você vê, e nem concorde com aquilo que você está vendo, mas concorde com aquilo que você quer ver em Deus. Confirme, creia, declare. Sabe, querido, o segundo ponto é, a nossa necessidade não gera um milagre. Diga para o seu vizinho, a nossa necessidade não gera um milagre. A nossa necessidade desperta a fé que gera o milagre. Preste atenção. Jesus não falou assim, todo aquele que tem necessidade vai receber. Tudo é possível ao necessitado. Foi isso que ele falou? Não, ele falou, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível aqui ao que crer. Quando aquela mulher do fluxo de sangue padeceu por 12 anos, gastou todo o seu dinheiro com o médico e não foi curada. Ela tinha uma necessidade e Jesus estava passando. Jesus não foi até ela e falou assim, olha, Jesus sabe de todas as coisas. Eu sei que há 12 anos você sofre, há 12 anos você não tem uma vida boa, mas eu vim aqui para te curar. Não, você não vê essa história. Você vê ela se dispondo em fé a encontrar com Jesus e ser curada por Jesus. Então não há uma necessidade, pastor, eu estou com muitas necessidades na minha vida, aleluia. A necessidade vai despertar a tua fé em Jesus, e a fé em Jesus é que vai gerar o milagre que você precisa. Alguns amigos trouxeram um paralítico para Jesus, mas olha o que Jesus falou. Jesus não falou assim, e Jesus vendo e tendo dó, que os amigos trouxeram alguém paralítico, os curou, não. A Bíblia diz em Marcos no capítulo 2, e vendo Jesus a fé deles, disse ao homem, seus pecados são perdoados, levanta, toma teu leito e anda. E não é então pela necessidade de Deus, pastor, mas Deus supre as minhas necessidades. Sim, mas se você crê que Ele é rico para suprir, primeiro eu creio na riqueza de Deus, e depois eu sou suprido das minhas necessidades. Eu creio que Deus hoje, aqui nesse culto, pode tocar em mim e eu ser totalmente curado ou curada. Eu posso ser liberto da opressão maligna, eu creio. Então a sua necessidade vai ser suprida pelo poder de Deus. Não há apenas necessidade que comove a Deus. Irmão, se fosse assim, todo mundo tinha milagre, porque todo mundo tem muita necessidade. Em países como da África, como da Angola, você olha na televisão e vê muitos necessitados. Mas por que lá não tem milagre? Porque a necessidade não gera um milagre. O que gera é a
Fé. Fé. Pastor, como assim? A nossa igreja na África é uma igreja de quase 5.000 pessoas, tem escola videira lá. Todos aqueles que estavam em necessidade por causa da fé passaram a prosperar. Uma escola na África, uma escola videira na África do Sul. Você tem noção disso? Uma igreja de 5.000 pessoas, de prédio próprio. Aí teve um terremoto lá, um vendaval, destruiu tudo, mas já construíram outro de novo. Por quê, pastor? Porque não é a necessidade. Pastor, Deus, sim, se você quer viver assim, em autocomiseração, Deus tem dó de mim, sim, Ele se compadece, mas a melhor maneira de se viver é pela fé. Não é choramingando, pastor, estou chorando. Não, o choro não comove ao Senhor, mas o choro pode despertar você para a fé, naquilo que está escrito. E aqui não está escrito só de bonito, está escrito para ser verdade para você, para ser verdade para a minha vida. Diga para o seu vizinho: a fé é excelente. Profetiza na vida dele: a fé é excelente que você tem é tão poderosa que ela governa as situações. Sabe, a promessa em Romanos no capítulo 5, verso 17 é que nós reinaremos em vida. Quem anda pela fé não é governado, ele governa sobre as situações. A nossa fé não é uma fé que governa pessoas, mas é uma fé que governa situações. Eu tenho uma situação ruim, pastor, então a minha fé vai governar sobre ela. Ela não vai governar sobre mim, mas a minha fé governa sobre a enfermidade, sobre a necessidade. É a minha fé que estabelece como eu vou caminhar. Como eu vou caminhar, como eu vou viver, não são as situações, não é esse mundo caído. Amém? Você está comigo nessa manhã? Pergunta para o seu vizinho: situações têm dominado você? Sim, pastor, eu estou preocupado. Pastor, eu estou desesperado com as contas que eu tenho para pagar. Eu estou com um negócio no meu corpo. O meu casamento não está bem. Não, filho, isso não pode te governar. Mas você pela fé pode governar sobre elas. Você vai reinar sobre elas. Por isso que a sua posição é de estar assentado, e todas as demais coisas estão debaixo dos teus pés. Porque você governa. Elas não estão no teu coração e não na tua mente. Na tua mente está a verdade da palavra. No teu coração está a presença do Espírito Santo. Olha para cá. Certa vez Deus chamou o profeta Ezequiel e falou assim: vá ao vale de ossos secos. E ele então chegou no vale de ossos secos e viu os ossos sequíssimos. E o Senhor fez uma pergunta para ele: pode ressurgir, pode ter vida esses ossos? Ele falou: o Senhor sabe. Então Deus falou para ele: então diz, fala para que esses ossos recebam vida. Deus, quando te leva, olha para cá, eu quero profetizar isso na sua vida. Quando Deus te leva num vale de ossos secos, quando Deus permite você se encontrar com uma situação adversa, não é para você trazer um relatório. Você não é um repórter de Deus, você é um profeta de Deus. Você não está lá para contar histórias, você está lá para mudar a história. Você está lá para dizer: sim, tem um vale de ossos secos, Senhor, mas eu profetizo, eu declaro, recebam vida. Não é para você chegar lá e falar assim: o casamento é ruim mesmo, vai acabar. Não, está ruim, mas eu declaro restauração matrimonial. Não é para você olhar para o vale de ossos secos da sua conta bancária e falar: nossa, cada vez eu estou pior. Não, é para você pegar e dizer: haja multiplicação, haja suprimento, haja portas abertas para que eu prospere, haja sabedoria. Pastor, por que é importante isso? Moisés ficou fora de Canaã porque não falou com a rocha. Não falou com a rocha. Ele bateu na rocha. Mas imagina, olha para cá. Deus colocar você para falar com objetos inanimados. Ei, caixa de som, dê água. Irmão, a nossa fé, por isso que você já vive no sobrenatural. Imagina um homem: ei rocha, por gentileza,
Dá para você dar um copo de água para nós? Tem quase 2 milhões de pessoas aqui. Claro que aquela rocha apontava para Cristo. Ô rocha, mas o que ele fez? Bateu na rocha. A rocha deu água? Deu água. Mas foi da maneira de Deus? Pastor, a minha vida tem dado certo. Pode ser que tenha dado certo porque você tem batido, tem saído água. Mas o melhor é quando dá água, porque você falou em fé. Ordena a sua barriga, ordena o seu ventre, ordena sobre a sua cabeça, ordena, fala, fala. Teve uma vez, eu fui orar para uma mulher, e ela levou a criança dela junto na oração. Nunca tive essa experiência. Eu orei por ela, o demônio saiu dela e foi na filha. A criancinha estava brincando no quintal, a criancinha caiu no chão e ficou. Já viu aquele exorcismo? E, irmão, a criancinha queria bater em mim. E se levantou, tinha uns 6 anos de idade, e vai. E eu ordenei a criança, né? O demônio estava lá, e expulsei o demônio. Querido, eu fiquei pensando, quando Deus nos coloca diante de uma situação, Ele não te dá armas, Ele não te dá revólveres, Ele não te dá escudo, Ele não te dá equipamentos naturais, porque a arma mais poderosa que Ele podia te dar, Ele já te deu, é a palavra da fé na nossa boca. E quando eu expulsei, a família ficou totalmente chocada. E aí, você sabe que um milagre puxa o outro. Hoje eu estou contando muitas coisas para você. O Senhor está trazendo à memória aquilo que me traz esperança. E aí me chamaram. Quem já ouviu aqueles casos no Gugu que a casa pegava fogo? Sozinha. Eu já fui num lugar desse. Cheguei lá, a cozinha cheia de fogo, cheia de coisa. Comecei a orar. Quando eu comecei a orar, começou a manifestar vários espíritos malignos. Vários. Em 3 pessoas da casa. E um ficava me desaforando. Só que a casa era tão pobre, que ela não tinha, entendeu? Assim, é como se fosse na beira da rua, numa pinguela assim, um negócio esquisitíssimo lá era. Tipo o subaco do calango, eles chamam lá de subaco do calango lá em Arenápolis. É subaco do calango lá, meu bem? Subaco de cobra, piorou. O calango ainda tem uma patinha. Você vê o quanto o negócio é feio. Os vizinhos começaram a vir todos na porta. Querido, só que algo começou a acontecer. Os vizinhos ali e tal, começamos a orar. E o espírito maligno falou: atrás do armário tem algo. E é por isso que eu estou aqui. Cheguei atrás do armário, puxei o armário. Tinha uma obra de feitiçaria lá atrás. Ela falou: é eles que me chamam, eu nem queria vir. Eles nem queriam vir. Mas naquela altura, eu já tinha orado por essa menina, já tinha ficado sabendo, estava orando agora. Só que naquele dia, o Senhor falou comigo tão claramente. Ele falou assim: muitas outras pessoas serão libertas e transformadas através da sua vida. Eu expulsei os demônios, eles foram embora. Resultado disso, o marido virou líder de célula, a casa virou anfitriã de uma célula, e dezenas de pessoas foram salvas naquela célula. E agora não é mais subaco de cobra e calango, é Dubai, de Arenápolis. A fé é excelente, aquela que governa, aquela que diz, aquela que fala contra os espíritos, aquela que fala contra as doenças, aquela que fala contra a necessidade, para estabelecer vida do reino sobre aquele lugar. Aleluia. E por último, a fé excelente é aquela fé
que quando é checada, ela permanece, ela não é abalada. Olha para cá que essa parte é muito interessante. Eu estava ouvindo um pastor, e alguém fez uma pergunta para esse pastor. Falou: pastor, você crê no avivamento que está por vir na igreja devido à pandemia? Ele falou: não creio. Mas eu creio num avivamento que está para acontecer na vida de cada um, porque nós somos a igreja. Então aquilo que nós estamos esperando em conjunto começa no indivíduo. Quem aqui foi no encontro com Deus? Lembra da velhinha? Lembra da velhinha? As demais velhinhas foram acesas porque a sua estava acesa. Se o avivamento não começar em você no individual, não vai ter avivamento em conjunto. Não tem avivamento na sua casa, homem, se você não for avivado primeiro pelo Espírito. Ó sacerdote. Não tem avivamento na célula se o líder tiver com a vela apagada. Não tem avivamento na igreja se o pastor, a minha velhinha, o meu espírito precisa estar em chamas, para que o seu também possa receber dessa chama. Então a gente fica esperando: pastor, vai vir sobre a igreja. Sim, mas começa no indivíduo. E nesses dias, o que mais está sendo checado é a nossa fé. Porque tudo está contra o que, assim, está muito nítido. Nós estamos ouvindo muita notícia ruim, vendo muita notícia ruim, sabendo de muita notícia ruim. Então aquilo tem o poder de nos influenciar. Então às vezes nós ficamos com medo de participar de algo, de fazer aquilo, de orar por isso, de planejar aquilo, de viver daquela maneira, por causa do medo. Só que, filho, a coisa mais importante que acontece na minha vida e na sua vida para checar nossa fé são as crises. Como assim, pastor? Irmão, esses dias está sendo muito importante para checar nossa vida. Está ou não está? Tá. Sabe por quê? Jesus disse lá em Lucas no capítulo 6 sobre 2 edificações. Quantas edificações? Quantas? 2. Os 2 estavam edificando. Os 2. A edificação estava acontecendo normalmente. Mas o que revelou, o que mostrou a qualidade da edificação? A enchente. A enchente mostrou. A crise mostra a qualidade da edificação. Se quando vem permanece ou se quando vem destrói. Pastor, na pandemia meu casamento piorou. Não, só veio à luz o que já era. Pastor, olha para cá. Pastor, eu estou desmotivado com a minha célula, porque ela está pequena, porque não vai ninguém. Não, você já estava desmotivado antes, mas porque tinha muita gente, ainda encobriu o que já era interno. Mas quanto mais as coisas externas foram sendo mudadas, começou a revelar o que estava interno. Ninguém, irmão, eu aconselho o casal há muito tempo, ninguém acorda de manhã com um casamento maravilhoso, fala assim: não, hoje eu vou trair minha esposa. Não. Começa num processo. E aí no ápice da crise, é revelado. Nosso desânimo em relação àquilo que não está sendo realizado, as coisas que gostaríamos, serve para mostrar a fonte da nossa alegria. A fonte da nossa alegria. Pastor, não está como eu gostaria, a minha vida financeira, o meu casamento, a minha célula, mas serve para mostrar onde está a nossa alegria. Se a nossa fé está firmada na verdade da palavra, ou no chamado que Deus nos deu. Sabe, filho, diga para o seu vizinho: o fogo, a crise, o momento difícil, purifica a nossa fé. Olha para cá. Deus livra do fogo, mas Deus permite também que entre no fogo, para que as cordas caiam. Sabe, a fé tem o poder de apagar o fogo, tirar o poder do fogo, como diz no livro de Hebreus no capítulo 11, como aconteceu na vida de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego. Pela fé, eles paralisaram o poder do fogo.
Sabe qual é a diferença entre o ímpio que serve a Jesus? Ele só é visto nitidamente no tempo da crise. No tempo da crise. Pastor, eu estou numa crise financeira e estou com muito desânimo. Ela só mostrou a realidade, já existia aí dentro. Ela só aflorou. Agora olha para cá. Quem lembra um tempo de grande dificuldade que passou na vida, mas estava tão cheio de espírito, que nem percebeu o tamanho do calor, do fogo que estava ao seu redor? Eu percebi várias vezes na minha vida, em tempos de crise, que eu estava bem no Senhor, cheio do Espírito, que todo fogo, que toda crise, que toda dificuldade não me atingiu, não me abalou, não me desanimou, porque existia uma realidade no meu espírito. Agora, quando eu desanimo por causa de coisas externas, é porque há uma realidade diferente dentro de mim primeiro. Amém? De mim primeiro. De mim. Eu estava vendo umas fotos, 2017. Nós tínhamos um culto só com essas duas fileiras de cadeira. Mas foi em junho de 2017 que o Senhor falou comigo. Claramente, está pesado porque você, no seu espírito está pesado. Não há alegria no seu espírito. E você está esperando que a igreja cresça então para que o seu espírito receba alegria. Mas o seu espírito precisa estar alegre em mim, para que então você possa desfrutar externamente do que tanto você almeja. E eu quero encerrar com isso, filho. Salmo 23. Verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar, Ele me proporciona descanso. Diga comigo, Ele me proporciona descanso. Diga mais forte, Ele me proporciona descanso. A fé é excelente nele, me proporciona descanso. Preste atenção, é Ele que vai te levar. É Ele. Não é você que vai descobrir, não é você que vai construir, mas é Ele que vai te levar a repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas de descanso, refrigera a minha alma. Eu quero me atentar só nesse versículo para nós encerrarmos. Querido, olha, Adão foi feito do pó da terra, sim ou não? Adão foi feito do pó da terra. Mas você, olha o que esse texto está dizendo. Que o Senhor, o bom pastor, leva-nos para junto de águas de descanso. Mas você sabe algo interessante? O nosso corpo físico é 70% de água. 70% de água é composto do nosso corpo. Uma pessoa, eu já fiz jejum prolongado por vários dias, ela consegue ficar até 40 dias sem comer. Mas a água é no máximo 5. Fica mais só se for pelo mover sobrenatural. Mas senão ela vai perecer. Mas olha o que o Senhor Jesus está nos dizendo. A falta da água de descanso, que eu posso proporcionar na sua alma, o meu descanso, a minha água, a minha vida, é que está produzindo para você um deserto, uma sequidão. Imagina eu e você no deserto. Você está morrendo de sede, então é colocado diante de você um banquete de carnes, picanha, torresmo, um monte de coisa. Você vai comer? Não, porque você anseia por água. Pastor, eu estou desanimado porque coisas não estão acontecendo. É porque está faltando água e você está querendo comida. Comida são coisas que realizam. Enquanto você não beber da água, se você comer essa comida, você vai se engasgar. Essa água, esse desânimo, esse abatimento, essa tristeza, é falta de água. Mas não é porque Ele removeu, ou porque Ele estancou, não, mas sim porque nós mudamos a nossa preferência. Nós queríamos água. Nós queríamos água. Sempre ansiamos por água. Antes de você converter, por que você converteu? Porque você já tinha experimentado todas as comidas e nada matava a sua sede, porque não era fome que você precisava suprir, mas era sede. Sede.
Aí o crente veio para dentro da igreja, o crente começou a fazer parte do corpo, ele voltou a desprezar a água para querer as comidas. E por isso que está entalado, está pesado. Santo Agostinho diz: ó Deus, Tu nos criaste de uma forma tão poderosa, que a nossa alma, todas as vezes que fica inquieta, é falta da Tua água e do Teu refrigério. Pastor, eu estou esperando alegria quando as coisas acontecerem. Você está esperando comida, mas o que está precisando é água. É um renovo no seu espírito, é um despertamento, é um reavivamento pessoal. Ah, pastor, eu estou esperando que coisas aconteçam. E quando elas acontecerem, não vai mudar. Ei, olha para cá. Os homens mais engraçados da terra, Jim Carrey, Whindersson Nunes, tiveram depressão porque estavam cheios de comidas e não tinha água. O homem mais engraçado do mundo estava morrendo, querendo suicidar-se, porque ele tinha tudo que era natural, que era bom aos olhos, os manjares desse mundo, mas o que faltava para ele era água. Eu quero te dizer algo, boa notícia, os dois encontraram água. Jim Carrey, você não vai ver filme mais dele, porque ele converteu a Jesus, e a única coisa que ele está fazendo agora é distribuir água para os outros. Você olhava e falou assim: nossa, eu queria ter a vida desse ator, olha para você ver. E ele falou assim: nossa, eu queria ter a sua. Porque comida nesse mundo todo mundo pode ter, mas a água, só essa verdadeira água, só pode ter se Ele der a você. Nós temos essa água à nossa disposição, filho. Pastor, então o que eu preciso fazer nesses dias para manter minha fé excelente? Comece a trazer a sua memória, como diz Lamentações. Comece a trazer a sua memória aquilo que te traz esperança, filho. Para de falar do caos. Para de olhar para a sua necessidade, para a minha necessidade. Vamos falar das promessas. Sabe, Senhor, o Senhor está me checando esses dias. O Senhor está checando o meu casamento. O Senhor está checando a minha fé. O Senhor está checando a minha fidelidade. O Senhor está checando. O vento bateu, o rio veio. Mas eu quero declarar sobre a sua vida: você vai ficar inabalável. Vai ficar, vai permanecer. Vai permanecer.